Esta conferência será gravada agora. É, bom, então, boa tarde a todos. Uma grande satisfação, mais uma vez, aí, uma nova live da Procurement Business School, não é? Uma grande satisfação e obrigado a todos aí que estão participando, né, que se inscreveram. Eu acho que é uma grande oportunidade hoje, que vocês vão ter a satisfação de ter a história e conhecer o Sérgio Zimmermann, que é fundador e CEO da Pets, né, a maior varejista pet do Brasil, né, que tem uma história fantástica, né, o Sérgio aí tem uma história maravilhosa e a Pets também, né. Então eu gostaria realmente de agradecer, comentar aí que, né, esta live está sendo gravada, então depois quem eventualmente aí, né, não puder assistir, aí vai poder assistir mais em outra ocasião, né? Então vamos começar. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado aí pela possibilidade, né, de dentro da sua agenda aí bastante fechada, bastante concorrida, com certeza, te agradeço, né? Então já vou emendar aí direto aí para você, né, para você também já se apresentar, mas eu já te deixo aí à vontade para você particularmente contar a sua história e a história da Pets, que é uma história fantástica. Fica à vontade, Sérgio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Cláudio. Uma honra estar aqui compartilhando da história e contar um pouquinho sobre a Pets. Primeiro, para contextualizar, eu sou fundador e presidente da Pets. A Pets é hoje a maior rede de pet shops do Brasil. Ela conta com 108 lojas distribuídas em 13 estados diferentes, portanto, em metade dos estados brasileiros, mais do Distrito Federal, né? É uma rede que tem cerca de 4 mil funcionários. A atividade da Pets, no caso do Covid, foi considerada como essencial. Então, nós só não estamos operando em 5 lojas, porque são lojas que se dentro de shopping center, na área interna de shopping. As demais 103 lojas estão operando. A Pets tinha um nome original de Pets Central, foi fundada em 2002. E no ano de 2014 foi trocado para principalmente por conta de uma rejeição que houve no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Barra da Tijuca, onde o nome Pet Center Marginal foi recebido como Pet Center. O carioca não em sentido de marginal, como na rua, e isso fez com que a gente tivesse que procurar um outro. Mas antes de chegar na situação da parte final, eu tenho no meu currículo, mas as duas coisas que a gente não se escreve no currículo são as duas coisas que eu mais gosto de falar, porque são as duas coisas que mais geraram aprendizado na minha vida. Uma delas foi aos 18 anos poder fazer animação de festas infantis e ter sido palhaço salsicha. Então, como palhaço salsicha, assim, existe um aprendizado muito grande em você ser prestador de serviços, em ver em festas infantis, seja aprendizado na área humana, seja os aprendizados econômicos também de uma atividade solo aí que você faz. E começar do zero. Eu comecei, depois eu bife infantil, esse infantil depois virou uma adega de bebidas, a adega se transformou no supermercado, o supermercado evoluiu para um atacado, o atacado, por 10 anos, ele teve 600 funcionários, 300 vendedores internos, 300 vendedores internos, mais funcionários internos, e no ano de 2002, 10 anos depois de estar operando, eu tive o privilégio de quebrar. E por que eu estou falando privilégio de quebrar? Porque isso não consta no currículo. Mas eu posso garantir a você, Cláudio, e a quem está nos assistindo, que o aprendizado, quando você tem foco no aprendizado, o aprendizado que gera uma quebra é comparável
com o aprendizado que você tem quando você está construindo alguma coisa. Você aprende mais nos 3, 4, 5 meses mais intensos de quebra do que em 10 anos construindo isso. E depois desse período onde meu foco foi aprender, principalmente no sentido de entender o que eu poderia ter feito melhor e me responsabilizar pelo que tinha acontecido, sem jamais me culpar, mas sempre me responsabilizando, junto com a montagem da Pet Center Marginal, veio bem o entendimento que eu precisava voltar a estudar. Eu tinha terminado o Colégio Técnico Federal, eu tinha feito edificações, e concluí edificações e nunca tentei entrar na faculdade. Para mim, eu tinha pensado qualquer curso superior e fui me aventurar a ser empreendedor. Só que essa empresa que eu tinha atacado cresceu muito, como eu te disse, muitos funcionários, e aí você vê que, às vezes, a falta também do documento formal também pesa. E quando eu fui, então, montar esse novo empreendimento, eu já tinha consciência que era importante estudar. E foi isso que eu fiz. Fui fazer um curso de administração, fiz um ótimo curso de administração, concluí a administração, fiz uma MBA de varejo, 1 ano e meio de MBA, depois fiz uma extensão internacional nos Estados Unidos, na Europa, e essa junção do conhecimento prático de varejo com a teoria da administração, eu vou te dizer que é uma das melhores coisas do mundo. É muito bom quando você associa o conhecimento acadêmico com o conhecimento de barriga de balcão. Isso dá uma fórmula extremamente interessante. E isso fez, então, que a Pet Center Marginal fosse fundada em 2002. Como eu já disse, em 2014 houve a troca do nome. Em 2013 houve a entrada de um fundo de investimentos, um fundo americano, o Auro Pincus. Também novo aqui, eu queria fazer essa parceria para aprender, essa parceria para que o crescimento tivesse mais musculatura, e que a gente pudesse ter mais governança e mais profissionalização na companhia. E foi exatamente o que nós conseguimos. A parceria foi extremamente bem sucedida, nós temos uma relação de praticamente 7 anos com o fundo, extremamente positiva. Uma relação onde tem reuniões de conselho mensais e a gente tido um aprendizado recíproco e tem propiciado, então, que a Pets venha a conquistar a liderança no mercado como nós estamos fazendo. Mas acho que eu já falei, vamos no esquema de bate-papo aqui, senão você já falou por 1 hora aqui direto. Imagina, Sérgio. Eu acho que é fantástico aí, acho que é importante até as pessoas conhecerem, obviamente eu já conheço a sua história, né? Então, mas as pessoas é importante elas conhecerem para contextualizar, né? Que a Pets tem uma história e não é de graça, né? Agora, uma questão, Sérgio. Então, agora o momento, todo mundo sabe, aí não precisa contar história nenhuma, que todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Então, a crise, enfim, toda essa dificuldade que nós estamos passando, né? E aí eu queria saber como, então, o coronavírus impactou o negócio de vocês, né? E particularmente vocês que são grandes e vocês representam uma cadeia muito importante, vocês estão na ponta, como que vocês têm atuado junto aos fornecedores de vocês? Então, como que a crise impactou a vocês e como que vocês têm trabalhado junto com os seus parceiros? Ok. Bom, eu vou começar pela segunda parte, depois eu falo da primeira pergunta que você fez. Uma das primeiras providências, Cláudio, que nós tomamos foi de debêntures para que a gente enchesse o caixa, para que a gente tivesse algumas prioridades nisso. Quais eram as prioridades? A primeira das primeiras prioridades foi a geração do emprego. A gente não sabia, quando a gente fez isso, se a nossa rede estaria aberta ou fechada na pandemia. Mas a gente queria ter a segurança e a certeza que a gente seria capaz de atravessar a pandemia
sem necessidade de fazer qualquer tipo de demissão. Porque a gente sempre entendeu que isso é uma coisa que vai passar e que a gente não pode perder todo o capital humano que a empresa tem. Então, essa foi a prioridade, por isso nós fizemos um reforço de caixa. A segunda razão do reforço de caixa foi garantir a saúde da cadeia nossa. A gente sabia que você tem as grandes multinacionais que são fornecedoras, mas você também tem as pequenas indústrias e que muitas delas têm boa parte do faturamento concentrado em cadeias como a nossa. E que a gente deveria não só manter, como até mesmo ampliar a oferta de crédito para essas empresas, no sentido de garantir a antecipação de recebíveis para que, na medida que essas empresas precisassem de recursos para pagar seus funcionários, elas não tivessem qualquer tipo de problema, portanto, não interrompessem a produção e não gerassem qualquer tipo de desabastecimento. Então, essa é uma preocupação também bastante importante para nós. A terceira razão foi para garantir o nosso processo de expansão. A gente estava às vésperas de um processo de IPO, naturalmente com a suspensão desse processo a ser feito mais tarde, a gente queria garantir os recursos financeiros para que as nossas aberturas pudessem continuar acontecendo da mesma forma, porque nós entendemos que a pandemia é super grave, mas ela vai passar. E o Brasil vai voltar e nós continuamos acreditando no Brasil, nós continuaremos investindo no Brasil. Em relação à primeira parte, o que mudou, né? Primeiro, assim, das 108 lojas, 5 lojas fechadas. Até o final de abril, nós tínhamos todos os nossos centros de estética, ou seja, o banho e tosa, fechado no Brasil inteiro. A gente teve que desativar, eram mais de 400 funcionários que ficaram em casa praticamente. Começou a voltar agora no mês de maio. E principalmente mudou uma coisa no comportamento do consumidor. Esse consumidor ele passou a ser mais digital, né? Diminuiu um pouco a frequência nas lojas físicas, os clientes que estavam indo nas lojas passaram a gastar um pouco mais, para não precisar voltar tão rapidamente, ou seja, eles começaram a antecipar a compra, e muitos clientes começaram a comprar pela primeira vez no digital. E aí, a nossa omnicanalidade, que nós começamos a investir desde 2015, foi absolutamente essencial. Não foi uma decisão agora de pandemia. Na verdade, Cláudio, em 2015 a gente notou que ser varejista não era só mais abrir lojas em bons pontos comerciais. O varejo estava passando por uma transformação das últimas décadas. O consumo estava se digitalizando. E o varejo que não acompanhasse o que nós chamamos de omnicanalidade começaria a se distanciar muito do consumidor. Só temos, por outro lado, uma preocupação daqueles free player, que são aquelas plataformas que vendem, ganham mercado, perdem dinheiro. Isso para nós também não fazia muito sentido. O que nós queríamos era uma solução para atender fisicamente, mas também atender através da forma digital, mas de uma maneira para que isso fosse sustentável. E é exatamente isso que nós fizemos a partir de 2015, investimentos em infraestrutura, inclusive na loja física, que é isso que dá sustento para o digital funcionar, e nós atingimos índice de benchmarking de omnicanalidade do varejo brasileiro, talvez um dos melhores índices de omnicanalidade do varejo mundial, deu 78% de omnicanalidade. O que significa isso? De cada R$100 vendido de forma digital, R$78 é expedido pela loja. Ótimo, ótimo, maravilha, maravilha. Quer dizer, vários pontos aí que você comentou, né, Sérgio? Mas ressaltando esse último, acho que como a gente tem discutido também, visto outros mercados, né?
que é, como você falou, o lado do aprendizado. Então, um dos aspectos aí nesse caso da crise é que realmente tem forçado as empresas a sua digitalização, né? Talvez até servindo já como um acelerador desse processo, né? E tanto pelo lado da, vamos dizer assim, o lado da oferta, né, das empresas, dos setores, mas como pelo lado até mesmo da demanda, né? As pessoas na marra acabaram tendo que entrar nessa. Esse é um processo aí bem visível mesmo, né? Eu acho isso muito interessante. Agora, uma outra pergunta aí, Sérgio, mas voltando para a questão, vamos dizer assim, da cadeia de vocês, é, vocês sentiram assim um impacto, por exemplo, no início da crise, por exemplo, um aumento de vendas por conta de receio das pessoas, vamos dizer assim, algum desequilíbrio na cadeia de vocês? Como é que vocês têm sentido isso? Quer dizer, e que tudo bem, vender mais é bom, mas muitas vezes ele não é sustentável, né? Enfim, vocês têm sentiram alguma coisa nesse sentido? Aquela terceira semana de março, Cláudio, onde os supermercados ficaram abarrotados, aconteceu uma coisa muito parecida com a nossa rede também. A terceira semana de março foi uma semana de aumento considerável de faturamento em todas as nossas lojas, porque o consumidor se estocou. Claramente se estocou. O consumidor começou a comprar mais do que ele precisava, com receio de abastecimento, receio das lojas fecharem. Então, quem comprava para um mês comprou para 2 meses, quem comprava para dias comprou para 30, mas claramente o consumidor estava comprando mais. Aí veio a quarentena, e aí as pessoas, tanto no caso dos mercados como no caso do segmento, não houve desabastecimento. Né? Quando houve desabastecimento, foi muito mais pontual numa loja ou em outra, por conta da própria velocidade de suprimento das vendas. Mas não houve nenhum grande foco de abastecimento estrutural. Onde teve até hoje uma questão é na questão dos importados, que representam um pouco das nossas vendas, mas naqueles itens que dependem totalmente de importação, isso sim está até hoje com um fluxo bem mais lento que era no pré-Covid. Tirando isso, o restante da cadeia está funcionando normal. De qualquer maneira, aí é importante falar essa questão do supply, você sabe bem que é importante a eficiência, número de dias de estoque, todas essas métricas que você conhece muito bem. Mas a gente ignorou nesse período totalmente métrica de supply, no sentido de ser eficiente economicamente. A gente pegou os produtos essenciais e aumentou significativamente o número de dias de estoque, toda a nossa malha, nossa distribuição, porque equivalia a fazer um seguro. Né? Graças a Deus, não utilizamos até hoje e espero que precisemos. Mas, no caso, algum fornecedor tiver uma descontinuidade de abastecimento por algum problema relacionado ao Covid, a gente procura ter um colchão de mais dias de estoque para que a gente garanta o abastecimento para o nosso consumidor. Perfeito, perfeito. Maravilha, Sérgio. Quer dizer, e aí uma questão, vamos dizer assim, olhando um pouquinho já para o futuro, né? Como é que vocês estão vendo, né, daqui para frente? Quer dizer, bola de cristal é fogo, né? É a pergunta de 1 bilhão de dólares, né? Mas, assim, em linhas gerais, como é que vocês estão vendo daqui para frente, Sérgio? Até a gente comentou um pouquinho antes, no início, né? Mas a questão da reabertura, os processos daqui para frente, como é que vocês estão enxergando isso? Eu me bastante com aquela corrente que fala sobre a pandemia usando o termo novo normal. Né? Eu realmente acredito bastante nesse novo normal, até por feeling, até por entender um pouco o que está funcionando a minha mente como consumidor e como executivo. Eu acho que duas mudanças são
unânimes na percepção das pessoas. Primeira delas, no que tange às relações de trabalho. Eu, por exemplo, eu não tinha hábito de fazer reuniões virtuais. Eu fui baixar o Zoom, Meeting e outras plataformas por conta da pandemia. Nem tinha isso no computador. Para mim, reunião era olho no olho, reunião era física, reunião era de apertar a mão. Esse era o conceito de reunião. Só que a gente foi obrigado a entender as plataformas digitais como essa que nós estamos fazendo. E aí nós tivemos uma grata surpresa. Um entendimento que a qualidade é muito boa, que você pode prestar muita atenção, que você pode ouvir bem, que você pode falar bem, e que você começa a ter também reuniões muito produtivas, e que você também começa a se sentir muito produtivo. E que o conceito que você precisa ir até um escritório para trabalhar não é necessariamente verdadeiro. Você pode perfeitamente estar na sua casa e está produzindo mais do que se tivesse ido ao escritório, no mínimo porque você não gasta o tempo de deslocamento da ida e da volta. Isso já, em muitos casos, é um tempo considerável. Então, essa é uma mudança que acho que veio para ficar. Home office, as reuniões mais digitalizadas, eu realmente acredito que seja uma tendência que não volta, né? Não vai voltar ao que era o pré-corona. A segunda questão é o comportamento do consumidor. O consumidor, muitos deles foram empurrados para comprar determinadas categorias pela primeira vez no digital. E para comprar essas categorias, eles perceberam que a entrega funciona bem, o preço é legal, que o serviço é bom, e provavelmente boa parte dos consumidores que tiveram experiência digital pela primeira vez não vão voltar com a mesma frequência às lojas físicas, vão ficar no consumo digital. Então, para te dar um exemplo concreto, o ano passado, a participação do digital na Pets foi de 7,7%. No mês de abril, mês full de quarentena, essa participação pulou para 27%. Então, você veja, 7,7% contra 27%, em termos de share, aumentou 4 vezes. Né? O aumento foi brutal da participação do digital. E nós não acreditamos de jeito nenhum que a gente vai voltar a patamares pré-Covid. A gente deve ter algum recuo quando isso passar, mas a gente deve ficar em patamares bastante elevados de participação do digital. Só para finalizar a resposta, para que você tenha uma noção, a nossa previsão é em 5 anos atingir 20% do digital. No mês de abril, a gente atingiu 27%. Perfeito, perfeito. Então, exatamente dentro dessa linha, obrigado aí pela resposta, né, que é a minha próxima pergunta mesmo, que eu estava querendo. Dentro desse cenário aí, né, de mudanças de hábitos das pessoas e o digital e tudo mais, por outro lado, isso daí também não aumenta, vamos dizer assim, diminui o custo de entrada e eventualmente aí pode aumentar a concorrência nos mercados, né? Quer dizer, e aí como é que você continua tendo o seu diferencial, né? Como é que você continua tendo sua marca forte, né? Porque uma vez você passa na Marginal, vê numa loja grande e tal, né? Você já fica impressionado, aquilo te fica na tua cabeça, né? Mas, enfim, né? O mundo está mudando. Então, como é que você continua sendo líder, né? Nesse novo cenário? Perfeito. Olha só, Cláudio. Eu falei, vamos recapitular 2015, onde a gente via 2 cenários. As redes físicas, que negavam o digital, e as empresas de diversos segmentos, inclusive no segmento pet, que achavam que o mundo seria só digital e que, portanto, você tinha uma plataforma digital e que loja era coisa do século passado. Né? Eram 2 correntes que tinha. E nós não acreditávamos em nenhuma das 2 correntes. A gente não acreditava na negação do digital e muito menos que o mundo poderia prescindir das lojas físicas. Mas a gente acreditava na combinação dessas 2 coisas. Uma rede de lojas físicas com uma camada
de plataforma digital para poder transacionar, para poder fazer delivery, para poder fazer pick-up store, enfim, para que pudesse dar outras opções de transação para o consumidor. E esse mesmo consumidor, algumas vezes iria querer ter uma experiência frequentando a loja, às vezes ele iria querer ter a experiência de receber o produto na casa dele. Portanto, a gente estava falando de um consumidor só. E aí, o mundo ele pode ficar digital o quanto for. Esse modelo que nós estamos inseridos, que é o modelo da omnicanalidade, é um modelo extremamente competitivo quando comparado ao público. Por quê? Porque você está utilizando 108 lojas com 108 centros de distribuição. Sim. Sendo que você não carrega aluguel adicional por conta disso, você não carrega sequer custo de pessoas, porque as pessoas que estão ali para o público são pessoas que também estão separando os pedidos, que estão descentralizados, são pedidos, então, de forma descentralizada para os consumidores. Então, a gente acaba tendo um custo de operação significativamente baixo. Essa é a razão pela qual, vendendo ao mesmo preço, a gente ganha dinheiro, enquanto um pure player, para vender no mesmo preço, a gente está perdendo dinheiro. Tá? Ou seja, nós temos uma fórmula do negócio sustentável. Isso é absolutamente imprescindível. Então, para nós, Amazon, grandes plataformas de marketplace, como o Magalu, como Americanas, como Mercado Livre, a gente não vê como um problema na medida que o nível de serviço dessas plataformas jamais conseguirá entregar o que nós estamos entregando. Para que você tenha uma ideia, Cláudio, se você quiser comprar e retirar na loja, em 1 hora nós separamos o pedido para você passar e retirar. Mas se você quiser receber em casa, estiver no raio de 5 km na loja, você recebe em 2 horas de uma entrega expressa. Qualquer mercadoria que você precisar, em 2 horas. Então, essa agilidade, né, que nós atingimos, realmente fica muito difícil de um pure player, de um marketplace competir. Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha, excelente. Né? Quer dizer, vocês já atingiram uma escala, já se posicionaram de uma determinada forma, e também o grau de abrangência, que uma coisa leva a outra, elas se somam, né? E essa talvez seja um dos grandes fatores aí de vocês até se blindarem aí no mercado por conta disso, né? Fica muito difícil realmente alguém conseguir alcançar, né? Porque sempre vocês vão estar um passo à frente, né? Fantástico, fantástico. Aí, Sérgio, mas assim, até já para a gente colocar algumas questões mais de finalização, você comentou, né, rapidamente lá no início de que vocês passaram por algumas dificuldades, né? Quer dizer, vocês não, a sua história, eu quero dizer, né? Que você quebrou e que foi um grande aprendizado, né? Então, eu queria saber de você como é que você pode associar essas duas histórias, né? Quer dizer, o aprendizado que você teve quando você quebrou lá atrás, né? Com o momento que está se passando agora. Quer dizer, que lições, que similaridades você pode tirar dessas duas histórias aí que você já teve, para que, de repente, empresários, fornecedores, empresários possam aprender com isso? Cláudio, total correlação, tá, entre as duas coisas. Absolutamente total correlação. Em alguns aspectos, deixa eu falar. O primeiro deles, o erro matéria-prima do sucesso. Quer dizer, quando você erra e aprende com erros, você vai para o próximo projeto com muito mais qualidade do que se você não tivesse cometido erros anteriores. Isso te ensina demais. O aspecto que mais liga é dizer que sucesso e fracasso estão muito mais próximos do que a gente imagina. Sucesso e fracasso, na realidade, no entendimento, são duas faces da mesma moeda. A diferença, e aí vai a questão do aprendizado, é o seguinte:
Quando você quebra, e aí a gente pode fazer o quebra para o empresário é ser demitido do mercado. O empresário, quando quebra, é como se ele tivesse sido demitido do mercado. Então, quebrar no sentido também para um profissional é ser demitido da empresa. Né? Você foi demitido, o mundo caiu, você trabalhou não sei quanto tempo na empresa, um dia você é demitido. Então, quando você acontece um evento desse na vida, você tem duas formas de lidar. A primeira, que infelizmente eu acho que é a mais comum, é você ir para a janela e procurar culpados pelo que aconteceu. Então, se você é funcionário, você vai culpar o seu chefe, você vai culpar o mercado, você vai culpar um colega de trabalho, você vai culpar um monte de coisa. Se você é empresário, você vai culpar o governo, você vai culpar a taxa de juros do banco, você vai culpar a concorrência, você vai culpar as condições selvagens que tem para empreender no Brasil, etc, etc. E vai se sentir melhor, porque, afinal de contas, você vai falar que faliu ou falhou, mas por razões que não dependiam de você. Você falhou por outras razões. Isso te dá um certo conforto. Sem dúvida nenhuma, dá conforto tanto no caso do funcionário como no caso do empresário, mas rigorosamente você não aprende absolutamente nada com essa postura. Você pode ficar um pouco mais confortável, mas aprende zero fazendo isso. Então, ao invés de ir para a janela, eu procurei fazer uma coisa que é um pouco mais penoso, mas eu fui para o espelho. E eu fui para o espelho para fazer reflexões. E para não culpar, não para procurar culpados, mas para entender o que eu poderia ter feito melhor. E aqui foi fundamental separar culpa de responsabilidade. Eu não podia me sentir culpado de atitudes que eu tinha tomado, porque quando eu as tomei, eu fiz isso tentando acertar. Então, por que eu me sentiria culpado? Não me sentia culpado. Mas eu era responsável, porque as atitudes que eu tomei, seja de abrir uma filial que não deveria abrir, seja de não demitir um grupo que deveria ter sido demitido, seja qual foi a atitude, aquilo conduziu a empresa à falência. Portanto, eu me sentia 100% responsável e 0% culpado de tudo que tinha acontecido. E essa postura de reflexão com o espelho, de reflexão do que eu poderia aprender, contribuiu bastante, porque fez com que eu ganhasse distância do fracasso, que eu entendesse que o que faliu foi a empresa, o que faliu foi um projeto, não fui eu que fali, foi sim a empresa, um projeto. Muito bem. E qual a correlação que isso tem com sucesso? Toda. Porque quando você tem sucesso, como é o caso da Pets agora, por coerência, você também tem que aprender a manter distância disso. E aí eu te falo uma coisa. Infelizmente, também, muita gente, quando tem sucesso, adora ir para o espelho e falar que é o cara, pô, estou fazendo coisa, eu sou demais, não sei o quê. Mas não. Agora é momento de inverter. Agora não é momento de ir para o espelho. Agora é momento de ir para a janela para apontar as pessoas responsáveis e agradecer as pessoas responsáveis pelo sucesso do projeto. Então, agradecer os stakeholders de maneira geral, agradecer os fornecedores, agradecer os consumidores, agradecer os colaboradores, agradecer os prestadores de serviço que têm propiciado o sucesso da Pets. Então, ter agora uma postura de agradecimento e manter distância do sucesso. Porque o que te dá legitimidade para ter distância do fracasso é se, por coerência, você também souber ter distância do sucesso. Entender que o sucesso não é você. O sucesso é fruto de um projeto com muita gente envolvida e que aquele projeto deu certo, assim como o outro projeto deu errado. Essa distância é extremamente saudável, a gente saber ter esses limites. Tá? Essa é a correlação claríssima que tem entre um evento e outro. Maravilha, Sérgio. Muito bom, excelente, né? Essas experiências aí contribuem muito. E só para, uma última palavra sua aí, né? Porque, obviamente, vocês
né, com muita propriedade, estão trabalhando nesse momento, obviamente também sofrendo os reveses aí da crise, mas claramente com uma estratégia, uma visão aí, está muito aberto e dá para ver isso muito bem. Mas, assim, que mensagem que você daria, então, para os empresários, muitos fornecedores, enfim, né, nesse momento atual? Assim, em linhas gerais, o que você sugeriria, daria como mensagem? Porque muita gente está sofrendo, né? Está sofrendo, né? Que mensagem você daria para essas pessoas aí? Cláudio, uma das coisas mais importantes que a gente aprende no mundo da administração é saber separar dois tipos de variáveis: variáveis controláveis e variáveis não controláveis. E isso funciona para a vida pessoal, funciona para a vida pessoal e para a vida profissional. Veja só o seguinte: taxa de câmbio, disseminação do Covid, número de mortes do Covid, reabertura da economia, grau de recessão que o país vai ter, o consumidor vai voltar a comprar ou não na minha loja, etc, 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 são todas variáveis não controláveis, porque não depende de alguma atitude que você possa ter. Isso aqui é muito mais macro e você, no máximo, que pode fazer é rezar para que isso passe mais rápido. Mas não adianta gastar muita energia com isso, porque você não vai mudar a história. Agora, tem um monte de variáveis controláveis. Se você está operando, operar de uma forma melhor. Se você não está operando, ver como é que você pode fazer para, quando voltar a operar, ter um relacionamento melhor com o seu consumidor, por exemplo. Então, eu digo o seguinte: em ambos os casos, a quarentena tem propiciado um momento mágico para todos nós, que é o momento que eu chamo de afiar as ferramentas, para quando voltar com a ferramenta afiada. E o que significa afiar ferramentas? Estudar, participar de lives, desenvolver novas habilidades, afiar a ferramenta, aprender, aprender, aprender e aprender. Para quando voltar muito melhor. Essa é a mensagem. Maravilha, Sérgio. Muito bom, muito bom. Então, Sérgio, excelente aí, palavras assim, não só, obviamente, falando de supply chain, né? Supply chain é uma parte disso muito importante, mas tenho certeza da sua experiência, da sua vivência, a enriquecer muito além disso, né? Então, gostaria de te agradecer, Sérgio, mais uma vez pelos comentários que você nos trouxe, me engrandeceu muito, com certeza as pessoas isso enriquece bastante, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença, né, e pela sua participação aqui conosco, viu, Sérgio? Muito obrigado, viu? Foi um grande prazer, Cláudio. Um abraço a todos que nos assistiram e vamos sair dessa. Todos juntos somos mais fortes. Todos sairemos, sim. Muito obrigado, Sérgio. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até logo.